Hello, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo certo? Olha que sol maravilhoso. Ei, coisa linda. Vocês dá pra ver lá no fundo os prédios com a nuvem tampando. Olha que coisa mais linda. Uma cerração baixa, uma nuvem baixa e o solzão estralando. E aí, meus amados, tudo certo? Nunca se esqueça. Você é um filho amado, uma filha amada. Não importa o que aconteça. Não deixe se abalar. Coisas acontecem porque tem que acontecer. E quando acontecem coisas ruins, às vezes brigas, discussões e coisas que eu não gosto, eu sempre lembro daquela frase, está escrito na Bíblia assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, se tudo coopera para o bem daqueles que amam segundo o seu propósito, ele não fala assim, exceto isso, exceto aquilo, exceto aquele outro. Ele simplesmente fala tudo. Então, tudo não tem exceção. É tudo. Mas aí você olha assim pro lado assim e fala, poxa, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando você fala isso, você não está entendendo o ensinamento. E aí, se você não aprende o ensinamento, aquilo que acontece, repete. Não sei se acontece na sua vida. E repete. E tem gente vivendo por anos, anos e anos e anos, mais de 10 anos vivendo o mesmo problema. Cara, será que Deus é tão ruim assim? Não, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário, Deus é Deus. Deus não tem como comparar ele. E deixa eu pegar desse outro lado aqui. Hoje eu fiz um ombrinho com costa e tá pegando o bicho. Mas não é isso que vai me impedir de fazer o vídeo. Olha só que cena. Maravilhoso, né? Ai, como é bom trocar essa energia aqui. E então, se você tá vivendo um problema, passando por bastante tempo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você faz tempo que tá com o mesmo problema, resolvendo o mesmo problema, passando pelo mesmo problema, e acontece de novo, alguma coisa você não aprendeu. Aí você para e pensa, o que é que eu tenho que aprender? Tem alguma coisa errada. Bom, hoje meu outro celularzinho aqui tá com pouca bateria, mas acho que vai dar pra fazer. Vamos lá. Pílula do Reino. Provérbios hoje 14, do versículo 11 ao versículo 20. E a palavra do Senhor fala assim, ó: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Então assim, ó, tudo que fala sobre flor, a árvore, tudo fala de vida. Então vai acontecer coisas complicadas na tua vida. Às vezes eu penso assim, ó, muitas pessoas chegaram pra mim e falaram assim: ô Wagner, poxa cara, eu tenho uma vida tão ruim e tal, tá complicado. E eu fui pra igreja. Cara, eu comecei a ir na igreja, aí comecei a falar de Cristo para as pessoas. Cara, minha vida piorou 1000%. E eu começo a rir. E aí ele falou assim, por que você tá rindo? Eu falei, mas que ótimo que tua vida piorou. E os caras não entendem. Se ela tá piorando, é porque você tá no caminho, que você tá aprendendo. Só que você não pode ficar nesse deserto o resto da vida. Pá, pegou essa chave? Você não pode ficar nesse deserto o resto da sua vida. Sabe? E a travessia para ir para a Terra Prometida
há uns 45, 50 dias. Eles ficaram 40 anos. Será que tem alguma relação? Vamos lá. Versículo 12. Há um caminho que a um homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não preciso falar mais nada, né? Pessoas que enganam os outros, sabe? Tiram proveito das outras pessoas, principalmente das pessoas pobres de tudo, pobre de espírito, pobre de dinheiro, sabe? Esses que são enganados, meu Deus, Deus tem a verdadeira aversão a essas pessoas. O fim delas é a morte. Aí você vai falar assim, mas você tá maluco? Todo mundo morre? Quem crê em Cristo não morre, apenas dorme. Essa chave é extraordinária. Apenas dorme. Apenas dorme. Quando você entende isso, às vezes um parente teu que morreu, uma coisa assim que você... Puxa vida, tô tão triste porque eu sinto saudade, eu sinto falta. Eu queria que estivesse aqui. Não é justo. Aí começa, né? Não é justo. Quando você pensa dessa forma, você sofre muito. Agora, quando você crê em Deus e você entende que apenas dorme, uma hora vai acordar. E é só um tempo. É só um tempo. Não é muito, é só um tempo. Conforta teu coração. Vamos lá. Versículo 14. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Como você age com a sua vida? Se você age na honestidade, se você é uma pessoa honesta, uma pessoa que faz as coisas certas, você não se preocupa. Sabe quando você fica... Isso é uma coisa que eu preciso aprender, sabe? Às vezes eu fico angustiado, eu fico agoniado com certas situações e contas para pagar, e sabe, daí eu fico naquela agonia, aí eu trabalho, me arrebento, porque muita gente pensa que eu moro aqui em Balneário Camboriú e sou bilionário. Vou te falar um segredo? Vou te contar um segredo. Só não conta pra ninguém, tá? Nem todo mundo que mora aqui em Balneário Camboriú é milionário. Mas em breve eu serei um deles. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Eu tenho vários projetos pra fazer muitas coisas, sabe? E um deles é esse. Vai ficar milionário? Sim. Pra quê? Meu dinheiro tem propósito. É isso aí que você ouviu. O dinheiro tem que ter propósito. Quando o dinheiro tem propósito, ele vem rapidinho. E é para ajudar um povo enorme. Eu sei que eu vou conseguir. Sabe por quê? Porque eu consigo tudo o que eu quero. Por que você consegue tudo o que eu quero, o que você quer? Porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Quando você tá triste, nervoso, angustiado, só repete essa frase na frente do espelho pra você ver a fortaleza que vem em você. Você não tem noção. Mas vamos lá. Versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente antena para os seus passos. Fixado nos seus passos. Versículo 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza. E dar-se por seguro. Encoleriza-se, se irá, ter raiva, ficar com raiva, se encolerizar, se encoleriza. E eu também não sabia, fui pesquisar, tá? Isso
Ele, com a própria raiva dele, a própria ira dele, ele acha que vai fazer algo extraordinário e ele vai resolver tudo na força do braço. Ei, Jesus, se identificou ou não? Se não se identificou, eu me identifico às vezes. A gente tem que aprender, todo dia uma escola. O que se indigna à toa fará doidices. Olha o que ele fala. Doidices. E o homem dos maus intenso será odiado. Meu Deus. Eu nunca... Eu acho que eu nunca fui odiado. Acho que às vezes você acaba fazendo algumas coisas e a pessoa fica com raiva de você e tal, enfim. Mas odiado mesmo, acho que eu nunca fui. Acho que odiado não. Ai, deve ser horrível. Os ímpios herdarão a estulícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Aqui coroado de conhecimento, não liga não, tá, gente? Eu tô um pouquinho gripado. Mas isso vai prosperar e vai estar tudo certo. Coroados. Aqui ele fala de coroa, que significa os bens que você faz na terra. E esse é um assunto meio delicado de falar. Quando você, lá em Apocalipse, fala sobre isso. As coroas. Quando der o fim do mundo, sei lá. Eu não quero entrar nesse assunto que é meio complicado. Mas assim, você vai ter uma coroa e nas tuas coroas vai ter pedras. Cada benfeitor que você fez aqui na terra vai ser uma pedra. E aí? Na sua coroa vai ter muitas pedras ou poucas? Meu Deus. No versículo 19: os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. Diante das portas do justo. O que seria justo? Porta do reino. Lá tem a justiça. Lá tem a justiça. Seja reto, coração ensinável, algo que te auxilie, ajude as outras pessoas, sabe? Faça só o bem para as pessoas, não ligue para os maus que fazem a você, não dê importância a isso. O último versículo, que é o versículo 20 de hoje, é algo sim extraordinário. Ele fala assim, ó: o pobre é odiado até pelos seus próximos, porém os amigos dos ricos são muitos. São muitos. O que ele quer dizer com isso? Que os amigos dos ricos são muitos. O pobre de dinheiro, o pobre de espírito, ele sempre está falando mal dos outros. Ele sempre está falando, fofocando. E algo que isso é horrível. O rico de espírito, o rico de dinheiro, o rico de abundância, ele não perde tempo falando mal dos outros, ele não perde tempo com essa bobagem, ele já ressignifica aquilo e vai embora, ele não perde tempo com isso. Eu tô andando aqui na praia, imagine que isso aqui seja um terreno enorme, ó. Olha o tamanho desse terreno. Imagina, não, é um terreno, né? Mas imagine isso aqui como fosse uma terra que você vai plantando. Olha que exemplo maravilhoso. Então eu estou aqui plantando. Não sei se dá pra ver, mas tem pombos aqui, ó. Os ratinhos do mar, né? Ratinho do ar. Os ratinhos que voam. Daí assim, ó, vamos supor que eu plantei aqui. Pum. Plantei aqui. Pum.
plantei, eu olho para trás, olha lá, ó. Eu olho para trás e vejo os pombos comendo a minha semente. Aí eu paro e volto para espantar, ó, para espantar as pombas, ó. Sai daí, pombinho. Show! O que eu fiz? Ó, tá vendo mais, ó. O que eu fiz? Eu continuei plantando? Não. Chamou mais pombo. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que espantar todos esses pombos e parei de plantar. Quando você faz isso, sabe? Quando você para de plantar para correr atrás de pombo, correr atrás de corvo, correr atrás de coisa que não vale a pena. Tem uma frase que todo mundo não, é um modo de dizer, né? Mas a grande maioria fala: ai, tô correndo atrás do prejuízo. Você tem problema? Correr atrás de prejuízo? Olha o que você tá falando. Olha o que você tá falando. Tô correndo atrás do prejuízo. Puta, você é bobado, você tem problema. Ah, mas é só força de expressão. Cuidado com o que você plantar. Cuidado com o que você planta. Cuidado. Você está plantando. Vou correr atrás do prejuízo. Você tem noção do que você está falando? Você não tem noção do que você está dizendo. Se você tivesse noção do que você está falando, você jamais falaria uma coisa dessa. É prejuízo, não é lucro. Então não tem o menor sentido você falar isso. Então, quando você para de plantar, para de regar e fica correndo atrás de pombo, de corvo, realmente está correndo atrás do prejuízo. Você parou, correu atrás do prejuízo, perdeu o que você deixou de ganhar. Isso é horrível, horrível. Então, gente, presta atenção no que você planta, presta atenção no que você às vezes está falando, que é uma forma de plantar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, galera. Se inscreve aí no canal, compartilha, tá? Porque esse ensinamento vem do alto. Você também pode ter acesso a isso. É só você pegar um livro chamado Bíblia, e é o livro mais vendido no mundo. Sabia disso? Porém, é o menos lido. Aproveite, porque, acredito ou não, vai ter épocas que esse livro não vai poder ser mais lido. E aí, como é que fica? Gente, beijo no coração de vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!